Uma honra e um prazer muito grande, né, poder estar ministrando ao coração dos irmãos, mais uma oportunidade. E essa noite eu gostaria de compartilhar o coração dos irmãos sobre a lista dos valentes de Paulo. Então, nós somos acostumados a ouvir sobre os valentes de Davi, aqueles guerreiros, aqueles que eram rejeitados, aqueles que não tinham valor nenhum aos olhos da sociedade e que fizeram proezas em Deus e que fizeram dos seus nomes reconhecidos na Bíblia. Mas nessa noite eu quero compartilhar sobre aqueles que são os valentes de Paulo, aqueles que muitas vezes nós não nos atentamos a eles, mas que eles foram importantes na vida da igreja, na história da igreja. Quantos me entendem, digam amém. Então, é tempo de nós observarmos a vida desses homens e mulheres e usá-los como modelo para que nós venhamos a seguir, para que nós venhamos a aplicar na nossa vida. Estamos chegando ao fim de um ano, estamos chegando à conclusão de um ciclo na nossa vida, um ciclo como igreja, e é tempo de nós olharmos para esse ano e nos atentarmos para aquilo que nós fizemos ou para aquilo também que nós deixamos de fazer. Nós temos uma visão como igreja, nós estamos aqui por um propósito, nós não estamos aqui simplesmente com uma placa de igreja. Na verdade, nós não temos uma placa lá fora, né, grande, mas nós teremos. Nós não estamos aqui jogados. Está dando a microfonia aqui, servo. Mas nós estamos aqui por um propósito, amém, irmãos? Fala assim, nós estamos aqui por um propósito. O Senhor nos plantou nessa cidade. Diga amém. Então é tempo de nós observarmos se nós nos envolvemos da forma como nós deveríamos ter nos envolvido. Se nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, se nós trabalhamos da forma como nós deveríamos ter trabalhado. Eu não estou trazendo condenação para os irmãos, mas é algo para que nós venhamos a refletir, para que de fato nós possamos corrigir a rota e para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor como igreja nessa cidade. Diga glória a Deus. Então, irmãos, como eu disse, nós temos uma visão como igreja. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, onde cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. Isso não tem que ser um slogan, isso tem que ser uma visão revelada dentro do nosso coração. Eu sempre gosto de compartilhar que quando eu passei pelo encontro da videira, eu tinha título de crente, né? Mas crente eu vim ser depois que eu tive um encontro real com o Senhor, no encontro com Deus. E uma das palavras que mais me marcaram, quem aqui já passou pelo encontro, às vezes você fala, nossa, é o amor de Deus, nossa, é o batismo, mas uma palavra que marcou a minha vida foi a palavra da visão. Porque eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu desejo para a minha vida. E nós temos que ter essa visão revelada em nosso coração. Porque nós fomos chamados para um propósito. E como chamados, nós temos que nos dispor a cumprir esse propósito. Diga amém. Então, irmãos, eu quero que nós venhamos a olhar para Paulo e para seus valentes e aplicar eles como um modelo a ser seguido na nossa vida. Que de fato nós possamos olhar para eles e falar, o nosso ministério vai ser tão grande quanto o deles. Nós iremos fazer tudo aquilo que eles fizeram e obras ainda maiores. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Glória a Deus! Então, nessa noite eu quero falar sobre fé e obras e sobre esses valentes. Então, primeiro tópico da sua revista aí que você vai observar é salvo pela graça e para as obras. Fala comigo, salvo pela graça e para as obras. Então, uma das grandes verdades da nossa fé é que a salvação ela é somente pela fé. Ela não vem pelas obras. Para você ser salvo, você não tem que fazer absolutamente nada. Basta somente crer no seu coração. Você não tem que pagar indulgência. Você não tem que comprar um lugarzinho no céu. Você não tem que se corrigir, fazer alguma coisa para você receber a salvação. A salvação simplesmente é o seguinte: confessar
a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, em resposta a essa fé, vem as obras. Então, quando eu sou salvo, quando eu recebo a salvação porque eu criei, agora eu, como alguém que foi salvo, eu tenho que transmitir o evangelho da graça a outros. Da mesma forma como eu fui alcançado, agora outros serão alcançados através da minha vida. Porque agora eu entendi que eu fui salvo e aquilo que eu recebi não se restringe a mim, mas também tem que ser anunciado. Isso nos fala das nossas obras. Quantos me entendem, digam amém. E é esse nível que eu gostaria que nós, como igreja, venhamos a andar em uma igreja que exercita a fé, mas que executa as obras, que é anunciar o evangelho da salvação a todos aqueles que necessitam. Quantos me entendem, digam amém. Olha só, o princípio de toda a vida cristã, como eu disse, é receber a Cristo. Eu recebo como Senhor e Salvador. E para isso, não precisa fazer nada. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Porque pela graça, mediante a fé. É mediante alguma obra? Eu tenho que fazer alguma coisa? Mediante ao quê? A fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o fundamento, é somente pela graça, é a fé que nós recebemos a salvação. E, entretanto, se você continuar lendo o texto no versículo 10, depois de salvos, nós devemos ter obras. Fala comigo, depois de salvos, devemos ter obras para apresentar ao Senhor. Olha só o que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vira para quem está do seu lado e fala: meu irmão, você foi criado em Cristo Jesus para boas obras, para cumprir um propósito. Diga amém, diga aleluia. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga amém. Aleluia. Então você não foi salvo por obra humana, natural, mas você foi salvo para boas obras, para praticar boas obras. Essas obras são a expressão da graça de Deus que nós recebemos. E o mais interessante é que nós recebemos graça para transmitir graça e receber mais graça ainda. Diga aleluia. Então Deus dá para que a gente possa trabalhar e ainda Ele nos recompensa. Olha que favor sobre as nossas vidas. Mas para que tudo o quanto nós venhamos a fazer, nós temos que ter fé e obras. Fala comigo, fé. Erga sua mão esquerda, fé. E a direita, obras. Fé e obras. Quantos me entendem, digam amém. Glória a Deus. Então, irmãos, na mesma intensidade com que nós recebemos, nós doamos. Quantos aqui receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Diga amém. Então, isso que você recebeu, você tem que transmitir. Pela fé você recebe e através das obras você trabalha e você leva outras pessoas a experimentar da fé e também das obras. Glória a Deus. Aleluia. Em Tiago, irmãos, no livro de Tiago, olha só, em Efésios diz sobre fé e obras, mas em Tiago também diz sobre fé e obras. Olha só, do que aproveita dizer que tem fé se você não tiver obras? Então, uma das evidências da fé que você experimenta resulta em obras. Olha que maravilha. Um encontro, nós fazemos ele na forma natural. Você tem que ter o quê? Fé. E lá você trabalha obras para que outros possam desfrutar da graça que nós temos vivido nesses dias. Então, irmãos, não adianta você dizer que tem fé se você não tem obras. Nós somos chamados para um propósito. E porque nós temos esse propósito, agora nós temos que anunciar o evangelho das boas novas. Diga aleluia. Nossas obras, elas serão julgadas. No tribunal de Cristo, todos os crentes serão julgados. Mas nós sabemos que não há mais condenação sobre as nossas vidas. Diga aleluia. Vira para quem está do seu lado, não há condenação
sobre a sua vida a justiça de Deus que te garante a salvação. Olha só Romanos 8:1, agora pois, já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, digam glória a Deus bem alto. Aleluia! Então, irmão, se você está em Cristo, não existe mais condenação nenhuma sobre a sua vida. Você não vai para o inferno. O seu lugar é junto do Senhor. João 3,18 diz o seguinte: quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se o Senhor diz que quem crê não será julgado, então nós podemos andar em descanso. Aleluia! Então, como os crentes serão julgados, Ítalo? Os crentes serão julgados pelas suas obras. Fala comigo, os crentes serão julgados pelas suas obras. Eu gosto de um texto que expressa muito bem a isso, né? Ele não estava no meu esboço, mas enquanto eu preparava, Deus foi falando algumas coisas. E a parábola dos talentos nos remete a fé e obras. Como assim, Ítalo? Abra para mim Mateus 25, se eu não me engano, versículo 14, por favor. Mateus, capítulo 25, versículo 14. Do 14 em diante. Diz o seguinte: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, fala comigo, 5 talentos. A outro 2 talentos. E outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu, avançando. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes a mim 5 talentos. E eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Até aqui. O Senhor confiou talentos a todos eles, segundo a sua capacidade. Amém? 1 foi lá e multiplicou os talentos que ele havia recebido. De 5, foi para 10. Outro recebeu 2 talentos. Multiplicou os seus talentos. E outro recebeu 1 talento e, ao invés de multiplicar aquilo que ele recebeu, ele escondeu. E cada um, ele foi julgado pelo seu trabalho. Aqui, as obras foram julgadas. Um multiplicou, enquanto o outro escondeu. A nossa vida, o nosso ministério, talvez você não seja alguém que é tão habilidoso, mas há uma capacidade sobre a sua vida liberada por Deus para que você venha multiplicar aquilo que você recebeu. Talvez você se julga um incapaz, mas Deus te chamou. Deus, ele é o maior interessado em te dar os recursos para fazer multiplicar aquilo que você recebeu. Diga amém por isso. Sabe, irmãos, nós não podemos esconder os nossos talentos. Nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Pelo contrário,
Nós recebemos pela fé, agora nós multiplicamos pelas obras, transmitindo o evangelho da graça, levando outras pessoas à salvação. Sabe, nós não podemos reter aquilo que o Senhor nos confiou às mãos. Nós temos que anunciar o evangelho da salvação. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Enquanto nós vemos o amor de muitos se esfriar, é o momento que nós temos que nos posicionar ainda mais como igreja para anunciar o evangelho da salvação, para trazer novas vidas ao Senhor. Diga amém por isso. Sabe, imagine uma fábrica de montagem de celulares. Ali todos os funcionários eles recebem instruções, treinamento, capacitação e um manual com um modelo a ser seguido, a todas as etapas para ser seguidas, para que eles possam produzir um celular de acordo com o padrão que é para ser feito. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Primeiro funcionário, ele vai, pega todo o manual e faz tudo o que estava escrito na mesma ordem, utilizando todas as peças, e ele consegue fazer um aparelho perfeito. Trabalhou muito bem, seguiu o manual. Quando o supervisor ele vai avaliar o seu serviço, o aparelho que ele produziu, vê que o trabalho ele foi extremamente bem feito. Esse funcionário será recompensado pelo seu bom trabalho. Perceba que o funcionário ele está sendo avaliado não porque ele é, mas pelo resultado do seu trabalho, pelo resultado da sua obra. E ele foi muito bem. Agora suponhamos que tem um segundo funcionário que é avaliado. E o supervisor ele constata que aquele funcionário ele fez o aparelho, mas sem seguir o manual. Então, ele é avaliado pelo fruto do seu trabalho, pelas suas obras. Não foi bem feito, porque ele não seguiu um manual. E há um terceiro funcionário que ele é avaliado e descobre que ele não fez absolutamente nada. Pegou o manual, deixou em cima da mesa e foi tirar um cochilo, foi fazer um lanche ou foi tomar um cafezinho. Então ele foi avaliado pelo quê? Pela sua obra. Vê que em todos esses casos não é avaliado a pessoa, mas é avaliado a obra. Isso se aplica a mim e a você. O Senhor vai avaliar e julgar as nossas obras. Quantos me entendem? Digam amém. Então, irmãos, as obras só são julgadas daqueles que são filhos, daqueles que são crentes. Quantos me entendem? Digam amém. Agora imagine uma outra situação. Imagine que alguém entra na fábrica, observa todo o processo e tenta fazer um aparelho. E na hora de ser avaliado o seu serviço, é constatado que aquela pessoa não faz parte da empresa. Então, nesse momento, nós vemos que essa pessoa ela é julgada não pela obra, mas por ela não ser o quê? Uma funcionária. Obras só são julgadas, irmãos, daqueles que são filhos, daqueles que são crentes. Aqueles que não são filhos, as obras deles não serão julgadas para galardão. Quantos me entendem, digam amém. As nossas obras serão julgadas para recompensa. E eu quero ser recompensado pelo Senhor. Quantos querem ser recompensados pelo Senhor? Diga amém. Sabe, irmãos, existem vários níveis de ministérios na vida da igreja. E nós temos que observar em quais deles nós nos encaixamos ou nós devemos nos encaixar nesses níveis de ministério dentro da igreja. Talvez o seu ministério é no louvor. Faça o seu melhor no louvor. Talvez o seu ministério, no início, vai ser servir os irmãos na célula. Sirva de bom coração, porque tudo quanto nós fazermos diante do Senhor será contado, porque tudo aquilo que nós fazemos nele, nada é em vão. Quantos me entendem, digam amém. Sabe, irmãos, avançando. Na igreja, cada um recebeu uma graça específica. Vira para quem está do seu lado e fala: meu irmão, você recebeu uma graça, um dom específico. Não o enterre.
Quantos me entendem, digam amém. Sabe, irmãos, a diferença na vida da igreja é a seguinte: todos nós recebemos uma graça, todos nós recebemos um dom, mas nem todos utilizam esse dom em prol da obra de Deus. Quantos me entendem, digam amém. Então, interessante que alguns usam tanto essa graça que no fim o Senhor ainda dá mais graça para essa pessoa, porque elas usaram essa graça de uma forma fiel. Deus recompensa a mim e a você por usar uma graça que Ele mesmo nos dá. Olha que favor, olha que graça, na verdade. Sabe, na segunda parte do versículo que nós lemos há pouco, Paulo faz uma afirmação surpreendente. Na verdade, nós não lemos esse versículo, mas está em 1 Coríntios 15, 10. Abra para mim. Que diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo ele faz uma revelação surpreendente. Olha só, eu já vi duas pessoas ousadas na Bíblia. A primeira era João. João ele se referia a ele mesmo ao discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que era amado. Quem dizia isso? O amado. Interessante que ele era ousado. Da mesma forma, Paulo. Paulo diz o seguinte, com essa expressão: trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem? Os discípulos a quem acompanhavam a Jesus. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago, João. Não vai cantar no barquinho, tá, irmãos? Eu sei que passou isso pela sua cabeça. Passou ou não passou? Amém? Então, Paulo, ele se considerava aquele que mais trabalhou, mas não nele, mas a graça que agia através dele. Nós temos que ter essa revelação. Ouça com atenção, sem nós a graça de Deus, ela não pode funcionar, porque a graça de Deus é específica para nós. Fala assim comigo, a graça de Deus é específica para a minha vida. Sabe, irmãos, não se esqueça de que sem a graça nada somos. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 8. Eu plantei, isso Paulo dizendo. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aqui Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Vem do Senhor. Paulo mostra toda a sua humildade dizendo que Deus é quem dá o crescimento, portanto toda a glória é para Ele. Cada um vai receber segundo o seu trabalho. Então, eu e você, nós iremos fazer, mas tudo depende do Senhor. Quantos me entendem, digam amém. Então nós temos que ter essa revelação, que cada um irá receber a sua recompensa de acordo com o seu trabalho. Sabe, irmãos, eu gosto de receber recompensa. Eu gosto de receber presentes por algo que eu fiz. E você também deveria se alegrar por isso, gostar dessas coisas. E na obra de Deus, o Senhor vai nos recompensar e nós temos que nos alegrar. Nós vamos fazer por amor à obra. E esperando também que nós vamos receber algo da parte de Deus. Sabe, irmãos, quanto mais nós nos envolvemos na obra de Deus, mais nós somos abençoados. Para reparar a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de se envolver e depois de se envolver. Se antes você não era envolvido na obra de Deus, você desfrutava de um determinado nível de bênção. Mas depois que você passou a se envolver na obra de Deus, agora parece que você é mais abençoado do que antes. Por quê? Porque a recompensa e o galardão vem sobre a sua vida. Quantos me entendem, digam amém. Então eu quero convidar a cada irmão, a cada irmã a se envolver, não querendo algo em troca, mas por amor àquilo que você já tem. Sabe, irmãos, Deus ele é galardoador.
Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele nos recompensa. Deus, Ele nos dá, porque nós nos envolvemos. Sabe, irmãos, eu creio que esse próximo ano, nós participamos da conferência, né? 2023, o ano da casa cheia. Eu creio que a casa vai estar mais cheia. Porque os irmãos terão revelação dessa palavra, de que através do envolvimento nós iremos crescer. E porque você se envolveu, você será mais abençoado ainda. Diga aleluia! Sabe, você tem que entender que o seu trabalho ele vai ser recompensado. Deus ele se preocupa com qualquer tarefa que você faz na igreja. Talvez você pegue um copo que está jogado ali. Pega o copo e joga no lixo. Às vezes você pensa que você está fazendo algo que é normal. Mas eu quero te dizer que o Senhor se importa com tudo. Quando você zela pela vida da igreja, quando você zela pela igreja, o Senhor ele vai te recompensar. Diga amém por isso. Talvez você pense consigo mesmo, né? Nossa, mas eu tenho feito e ninguém tem visto nada. Talvez você tenha pensado consigo mesmo, nossa, eu tenho feito e parece que Deus não me abençoa. Eu quero te dizer que o tempo da oportunidade vai chegar sobre a sua vida. Sabe, eu vejo os irmãos, né? Quando nós, em algumas oportunidades que eu venho aqui na limpeza do prédio, eu vejo os irmãos às vezes capinando aqui no fundo, né? Capinando aqui nessa brita, tirando aqueles matos ali. E eu fico vendo, né? Esses irmãos, eles podem estar pensando que estão limpando ali para deixar algo mais bonito. Mas eu quero dizer que tudo, desde o capinar até o lavar desse prédio e limpar das cadeiras, tudo tem sido contado diante do Senhor. E a recompensa vai vir sobre a sua vida. Tudo, tudo que você faz no Senhor vai ser recompensado. Às vezes você está conversando com alguém, essa pessoa começa a desabafar. E ali você começa a falar algo da parte de Deus na vida daquela pessoa. Ali você está executando a obra de Deus, transmitindo o evangelho da graça. Talvez você não está observando com os olhos espirituais, mas Deus está agindo através da sua vida e a recompensa vai vir sobre ela. Diga amém. Sabe, irmãos, é importante para o Senhor o quanto de esforço que nós temos colocado para fazer o nosso trabalho, mas o esforço é no descanso. Ítalo, esforço no descanso, como é isso? É trabalhar entendendo que o Senhor já fez tudo. Confiar que Ele já operou tudo. Quantos me entendem, digam amém. Sabe, irmãos, no capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, há uma lista de pessoas que ele cumprimenta. Todos esses nomes são lembrados por Paulo. Essas pessoas a quem ele agradece são lembrados por mais de 2000 anos. Está na Bíblia. Está na Bíblia por um acaso? Não, por um propósito. Romanos 16, capítulo 1, a seguir. Assim como Davi ele tinha a sua lista dos valentes, Paulo também tem a sua lista dos valentes. E olha só o que diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epênito, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico, nomes bons para colocar os seus filhos, hein, irmãos? E Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de
Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Ótimos nomes para suas filhas, as quais trabalhavam no Senhor. Está na Bíblia. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ancícrico, Flegonte, Hermes. São nomes, irmãos, que não dá para falar rápido. Amém? Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, a Júlia aqui, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Graças a Deus, terminei. São nomes que não dá para falar rápido, irmãos. Os irmãos têm que entender. A primeira pessoa que o apóstolo Paulo saúda nessa lista é uma mulher, a irmã Febe. Muitos acreditam que Paulo ele era um machista, que tinha algo contra as mulheres. Pelo contrário, quando ele começa a saudar esses irmãos, ele começa por uma mulher. E essa mulher, ele diz que ela era uma protetora. A palavra protetora, ela pode ser traduzida como patrocinadora. Então, aquela mulher, ela patrocinava Paulo enquanto ele estava nas suas viagens ministeriais. Então, servir e ofertar são tipos de obras que são recompensadas. Aquela mulher, ela foi recompensada. Porque ela o quê? Ela patrocinou. Ela protegeu a Paulo. Quantos me entendem, digam amém. Sabe, irmãos, quando você patrocina, quando você investe, quando você oferta, quando você é fiel nos seus dízimos e ofertas, você está participando de uma obra. Amém, irmãos? Eu já falei inúmeras vezes, quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, tudo isso é revestido em prol dos irmãos e para que a obra do Senhor ela aconteça. Então, tem condições de um culto acontecer sem energia? Pode até acontecer, mas não vai ter a qualidade que teria. Você acha que pessoas que vêm nos visitar vão vir para um galpão todo escuro? De forma alguma. O som, projeção, tudo é adquirido através dos dízimos e das ofertas dos irmãos. E o interessante é que nós, como igreja, nós também somos dizimistas. A Igreja Videira em Teresópolis, ela entrega o seu dízimo, e o seu dízimo é para enviar para missionários no campo. Aqueles que estão na África, aqueles que estão no Nordeste, para sustentar missionários, pastores em início de obra. Tudo isso é para que a obra do Senhor ela possa acontecer em outras localidades. Então, quando nós investimos o nosso recurso, nós estamos abençoando a obra de Deus. Quantos me entendem, digam amém. Então, eu gostaria de desafiar, o Francisco falou sobre semente, seja alguém que é fiel com as suas finanças, que você vai receber recompensa da parte de Deus. Diga amém por isso. No versículo 3, Paulo saúda Priscila e Áquila. Primeiro, ele enfatiza que eram seus cooperadores, ou seja, eles estavam envolvidos na obra junto com ele. Eles estavam junto, ombreando a obra nas demais localidades onde ele estava evangelizando. Paulo diz que eles haviam arriscado a sua própria vida em prol do evangelho junto de Paulo. Áquila é o marido e Priscila é a esposa. Interessante que o nome deles é mencionado mais de uma vez no Novo Testamento. 3 vezes o nome do marido é mencionado primeiro. E 3 vezes o nome da esposa é mencionado primeiro. Por que razão? Muito provavelmente porque o ministério que Priscila teve foi tão importante quanto o ministério do seu marido. O Espírito Santo ele é tão preciso que até inspira a sequência das palavras na ordem que elas devem aparecer. Por quê? Olha só, no casamento, nós sabemos que o marido é o cabeça. Amém, irmãos? A Bíblia, ela nos direciona. Porém, no ministério, muitas vezes, quem encabeça a obra é a mulher.
Então, o marido ele não deve tentar reprimir a sua esposa pelo envolvimento na obra, pelo contrário, ele tem que apoiar. E da mesma forma como o casal ele é envolvido e o homem ele é o cabeça, a mulher não deve tentar tomar o lugar, mas deve auxiliar o seu marido. Quantos me entendem, digam amém. Então isso nos mostra que o casal ele deve estar envolvido na obra do Senhor. Quantos aqui são casados, levanta a mão e diga amém. Então, marido e esposa juntos por um propósito que é de levar a obra de Deus adiante. Quantos me entendem, digam amém. Depois disso, no verso 5, Paulo, ele saúda também a igreja que se reúne na casa deles. Olha só as células no Novo Testamento. Então, as células, elas fazem parte do plano de Deus. Se você não está envolvido numa célula ainda, eu gostaria de convidar você a estar envolvido em uma célula, porque é ali que você vai crescer e é ali que vai ser trabalhado o teu chamado para cumprir a obra do Senhor. Talvez você pense, nossa, mas eu tenho tanto medo de me envolver, eu não tenho tempo para me envolver. Como que eu vou me envolver na obra de Deus? Irmãos, Deus vai gerar meios, circunstâncias para que você possa se envolver e cumprir o chamado dele. Não se importe com como, apenas aceite o chamado da parte de Deus e vai, porque ele vai te capacitar. Diga amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu queria que os irmãos do louvor já subissem e começassem a fazer um fundo que eu quero caminhar para o final da minha palavra. Amém? Aleluia. Amém? E avançando. Depois vem a saudação a Pênito e Maria, que muito trabalhou pelos irmãos. O trabalho é pelos irmãos, mas será recompensado por Deus. Trabalhar muito significa trabalhar duro. Então nós vemos que aqueles irmãos eles foram recompensados por trabalhar, porque eles se envolveram, porque eles dedicaram a sua vida. Então, quando nós dedicamos a nossa vida, nós nos envolvemos no reino, nós nos envolvemos na obra de Deus, não só no encontro, mas evangelizando, convidando pessoas para células, convidando pessoas para o culto, nós seremos recompensados. Diga amém por isso. No verso 10, Paulo saúda Apeles, que era aprovado por Deus. A palavra aprovado é dokimos em grego. No antigo, no mundo antigo não havia um sistema financeiro como o nosso, onde tem o banco, tem o Pix, tem as tecnologias, tem o dinheiro impresso. E no Antigo Testamento eram levantados homens que eram dignos, que eram de boa fé, de boa fama, de boa reputação para conduzir o sistema financeiro. E esse Apeles era um desses homens que foi levantado para cuidar da parte financeira naquela época. O dinheiro não era de papel como nós temos hoje, então era um metal que era derretido e era colocado em uma forma que era feito a moeda para negociação.